Salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e o papo hoje é sobre áudio. E eu vou trazer aqui a minha visão sobre essa belezura aqui, que é o Beyerdynamic DT880 versão Chrome. Eu vou agradecer aqui ao Guilherme que me mandou esse fone para review. O Guilherme tem uma loja bem interessante de equipamentos de áudio, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, o contato dele também. Ele está sempre trazendo coisa bem legal, muita coisa importada aqui, difícil ter no Brasil. Então eu sugiro que quem está interessado em equipamentos de áudio sofisticados e que normalmente são raros aqui, que dê uma conferida lá na loja dele, o link está aqui embaixo. E a quem está gostando do trabalho, eu convido a participar da minha campanha no Apoia-se, também vou deixar o link aqui embaixo. Logo vai ter um sorteio exclusivo para os apoiadores ouro lá do Audio Dream AD3, então quem puder e quiser ajudar, dá uma conferida no link aqui embaixo. A Beyerdynamic é uma marca que já teve aqui no canal algumas vezes. Eu trouxe primeiro o review do DT1990 Pro e depois do DT990 de 600 ohms. E eu falei um pouco da Beyerdynamic lá no review do DT1990 Pro, então não vou falar muito aqui para não perder muito tempo. Mas ela é uma empresa alemã, para quem não conhece, que já está quase fazendo 100 anos de idade, então já é uma senhora. E o DT880 em particular foi um fone lançado ali mais ou menos na década de 80, acho que foi no início mesmo da década de 80, então... É um fone que o primeiro projeto tem ali 40 e poucos anos, né? 42 anos agora. É um fone que foi muito bem recebido na época, era um fone conhecido por sua neutralidade, era usado muito no meio profissional e acabou caindo nas graças dos audiófilos da época também. Só que era um fone um pouquinho difícil de tocar. E aí posteriormente, mais ou menos nos anos 2000, o DT880 foi relançado nos moldes do que ele é hoje, com pequenas modificações entre a versão dos anos 2000 e agora, e ele é disponibilizado em 3 impedâncias diferentes. Normalmente você encontra no mercado de 32 ohms, 250 ohms e 600 ohms. O que eu estou aqui é a versão de 600 ohms. O DT880 Chrome, ele é uma versão um pouquinho mais cara ali do que os DT880 convencionais, que é o Pro e o Edition, e ele traz uma carcaça ali mais bonita e tal, e é encontrado no mercado americano em torno de 300 a 400 dólares, dependendo muito da época e da loja que você compra, mas eu encontrei lá mais ou menos nessa faixa, só que hoje está difícil de achar, eles estão meio que esgotados no mercado. E ele é um fone circunaural, né, full size, que pega em volta das orelhas, semi-aberto, então ele tem uma espuma ali entre a grelha dele e o alto-falante, então ele não é totalmente aberto. E é um fone bastante difícil de tocar, tem 600 ohms de impedância e traz um driver dinâmico por lado. O que eu mais gostei dele é que ele traz um design robusto e de muito bom gosto. Essa versão vem com case, o que as outras normalmente não vêm, aquela versão Pro não vem. Tem uma Edition aí mais especial que vem, mas esse aqui tem um case bem bacana da Beyerdynamic. Ele tem um palco sonoro que é bem legal e eu achei a sonoridade dele bem envolvente, apesar dele trazer bastante neutralidade. O que eu menos gostei é que ele é um fone super exigente, então você vai precisar de uma amplificação bem robusta para tocá-lo bem. Ele traz o cabo fixo, o que também te impossibilita de ter uma conexão balanceada. Então, normalmente as pessoas modam ele, fazem um furinho ali dos dois lados e colocam um conector para poder tocar esse fone de forma balanceada, que facilita um pouco para os amplificadores. E as pads dele trazem um sistema que para mim já é bem obsoleto da Beyerdynamic. Eu acho que essa versão poderia ter trazido um sistema mais bacana, talvez até no estilo do DT1990 ou de alguns outros fones da concorrência que são razoavelmente melhores. O DT880 Chrome, ele vem nessa caixa aqui que é um pouquinho mais bacana do que as caixas normais da Bayer, que tem as fotos legais dos dispositivos desse, e ele vem com esse case que é o diferencial. Esse case aqui é muito bom, Beyerdynamic, coisa de alemão, muito bem feito, detalhes muito bem feitos, protege muito bem o fone. Aqui dentro então a gente tem uma espécie de garantia e tal, o cabo que é preso ao fone. Então o cabo é um cabão de 3 metros comum, tá? Daqueles da Beyerdynamic, revestido de um PVC bem robusto. A terminação dele é 2,5, mas ele vem com esse conectorzinho aqui, esse adaptador de rosca, que é bom, padrão também da Beyerdynamic. O Chrome ele é um pouco diferente, que a headband dele é mais resistente, não é aquela que fica craquelenta do DT880 normal. Aqui, uma peça de plástico que prende o balancinho é muito boa qualidade, grosso também, estilo Beyerdynamic. O balancinho também é de metal, alumínio, leve, preso aqui por parafuso, e o grande diferencial dele em termos de design é esse aro cromado aqui, que é bem bonito, dá um bom gosto pra caramba pra peça, e ele não tem o escrito DT880 aqui como a versão normal, tá? As pads são de veludo, tem uma espuma que é relativamente dura, a densidade é razoavelmente alta, mas são confortáveis, o toque à pele é bem legal. E o grande problema, aliás, os dois grandes problemas que normalmente tem nesse tipo de Beyerdynamic é, primeiro, as pads, é aquele sistema antigo, tosco, tá vendo? Que você tem que ficar colocando a pad aqui em volta, não tem um sistema legal de tirar e pôr, e o cabo, que é fixo e não é balanceado. Para um fone desse nível de exigência seria muito bom a possibilidade de uma conexão balanceada. Mas o fone é bem feito, é um tancão, Beyerdynamic bem tancão, muito bom, e a questão de vir com case é um diferencial que o torna mais excelente ainda.
As especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre, e o que dá para destacar é essa impedância grande de 600 ohms, então isso faz com que ele requeira uma fonte que gere uma tensão de saída muito alta, então você precisa de um amplificador que seja mais direcionado ali para gerar uma tensão mais estável, uma tensão mais alta na saída da fonte, e também ele traz uma sensibilidade que não é muito alta, são só 93 dB por miliwatt, o que está em linha com fones planares aí difíceis de tocar. O DT880 é um fone muito confortável, ele tem um espaço muito bom para as orelhas dentro das pads e esse tecido que recobre elas também é bem confortável. No calor não é tão legal assim, mas de qualquer jeito é bom. A headband é boa também, é macia, de um tecido legal, não é daqueles que descasca igual os DT880 clássicos, então no geral eu gostei muito. Ele é um fone super leve, que traz um bom conforto para a cabeça, o ajuste dele tem vários níveis, então você consegue um ajuste mais universal mesmo. E é um fone que fica bem firme e apesar disso a clamping force dele não é tão grande assim, então dá para usar aí por longas horas. O problema maior mesmo é o cabo fixo, que atrapalha um pouquinho, poderia ter o cabo removível, e ele também não isola tanto assim porque é um semi-aberto, mas ele isola um pouquinho. Bora então falar sobre o som do DT880, que é o mais importante. Eu acho difícil falar sobre as primeiras impressões do DT880 aqui, porque eu já tive por outras 2 vezes no passado esse fone, e a sonoridade dele dos antigos é parecida com a dessa versão Chrome que eu estou aqui. O Chrome tem mais uma mudança estética ali, a case que vem diferente, e assim muda um pouquinho a sonoridade em função das pads. Eu pude escutar, fazer um teste AB lado a lado com a versão Edition, um pouquinho mais antiga, e essa versão Chrome aqui é basicamente o mesmo fone. Se você trocar as pads ali fica idêntico, então não precisa nem comparar. Então para mim os DT880 que eu já tive aqui em casa sempre me trouxeram um palco muito bom. Essa é a primeira coisa que salta aos olhos, e ele traz uma sonoridade que ao mesmo tempo é envolvente, mas sem criar aquela atmosfera claustrofóbica, sabe? Mas é uma sonoridade que normalmente é envolvente, tem uma apresentação que é neutra, é assim, neutra, que tende um pouco para o divertido, que costuma mostrar tudo muito bem. Então é um fone excelente para tocar de tudo. Então, igual eu já falei, o palco do DT880 ele é muito bom, ele sai da cabeça e costuma se expandir de forma bem natural. Então, algumas gravações ficam bem legais, trazem um palco que você se sente ali no lugar onde está tocando a música. E tem uma música muito interessante para mostrar isso, que é a I'm Confessing, do Arne Dominerus, que é ali aquele álbum Jazz at the Pawn Shop, é um clássico inclusive, que você escuta ali os barulhos ambientes, sabe? Os sons das pessoas e tal. E o DT880 mostra isso tudo de forma muito natural e envolvente. Então você está ouvindo um talherzinho aqui, um burburinho do lado de cá, os músicos tocando aqui. Então é uma maneira muito legal de mostrar o palco sonoro, e normalmente ele se apresenta de forma bem grande, mas também natural. A separação de instrumentos dele não chama muita atenção, ela para mim é ok, não faz nem feio nem bonito demais, então não achei que tem grandes destaques. E a apresentação de detalhes dele é também ok, não é de mais nem de menos, então é uma apresentação de detalhes de um fone que é um pouco mais quente. A tonalidade geral do DT880 Pro é mais quentinha, ele tem ali um pouquinho mais de graves, mas nada demais, e ele tem uns agudos que são bem abertos ali, e um pouco para cima também. Então não diria que é um troço em V, mas ele pode ser chamado de um fone que é neutro, com uma apresentação mais quente e uma dose a mais ali de agudos. E os graves dele, igual eu já falei, são um pouquinho acima do que eu considero neutros, mas nada demais também. Eles têm um bom peso ali, tem uma extensão que é muito legal e tem bastante carne, sabe? Tem um preenchimento muito bom. Mas ao mesmo tempo eles são de certa forma rápidos, então você ainda tem um punch ali legal. Eu achei muito bem implementados, e ainda mais levando em conta que é um fone semi-aberto dinâmico, eu achei que chegaram num ponto muito bom ali entre a extensão, o volume, o peso, e eles também não atrapalham os médios, mesmo tendo essa pequena elevação. Seus médios para mim são a sua melhor parte, eles têm uma apresentação que é bem suave e bem orgânica, e normalmente sobressai muito em gravações acústicas, e eles são levemente cheios, com um pouquinho mais de corpo, mas uma ótima sensação de presença, e eles também são bem fluidos, o que normalmente deixa tudo bem agradável. E principalmente instrumentos de corda aqui, eu acho que soaram muito agradáveis, com bastante fluidez e uma suavidade muito gostosa. Além dos timbres que eu achei muito bons e complementam essa sensação de naturalidade que ele traz nos médios. E as vozes também seguem essa linha, tem um pouquinho mais de corpo ali, mas uma apresentação muito suave e uma sensação física muito legal de presença. Então os médios dele foi o que mais me agradou, foi o que mais trouxe uma sensação de naturalidade ali, e são apresentados de forma sempre agradável. Os agudos dele tem uma boa apresentação e tem uma extensão muito grande também.
Isso traz um pouco de claridade para a música, então normalmente você tem uma boa claridade ali, só que eu não achei eles tão resolutivos assim. Então às vezes a apresentação de detalhes mesmo fica um pouco prejudicada, porque apesar dele ter uma grande atividade de agudos ali, ele conseguir trazer uma boa claridade para a música, ele não traz uma velocidade grande, ele não tem aquela resolução que normalmente esses drives planares melhores a gente encontra. Então ele traz ali uma boa quantidade, você escuta os timbres bem compostos ali, só que ele não tem aquela riqueza de detalhes, ele não tem aquela resolução mesmo que você escuta em alguns fones um pouco mais rápidos e resolutivos na região dos agudos. Mas de qualquer forma, eles não me incomodaram. Eu já li alguns relatos de gente incomodada com os agudos e tal, mas eu não senti incômodo nenhum aqui. Para mim não teve cansaço nem nada. Pelo contrário, é um fone que tem uma suavidade, inclusive nos agudos, então ele tem médios suaves, os agudos também são apresentados de forma bem suave, então apesar de ter essa atividade maior, ele não me incomodou hora nenhuma. Vamos para as comparações, então eu pude comparar lado a lado com o Fostex T50 RP, e eu achei justa a comparação porque os dois são fones semi-abertos, né? Apesar de um ser planar e o outro ser dinâmico. E o DT880 na versão mais simples custa mais ou menos o preço do T50RP. Então eu achei que é uma comparação justa. Os dois são bem leves, porém as pads do T50RP são menos confortáveis porque elas são muito fininhas e aí acaba comprimindo um pouco, apertando um pouco a orelha aqui. Então nesse aspecto o DT880 ele é mais confortável de usar por longos períodos. O DT880 ele requer uma fonte realmente muito mais parruda do que o T50RP, que uma fonte mais comum, assim, um amplificador mais comum e baratinho consegue tocá-lo de maneira ok. Só que o DT880 não vai rolar, ele é realmente muito exigente e ele precisa de muita atenção. O palco do DT880 soa para mim maior em qualquer direção que você olhar. O T50 ele já tem um palco um pouco mais reduzido, porém a apresentação de detalhes no T50 é muito superior, bem como a separação de instrumentos. Ele tem uma resolução que para mim é bem mais alta. O DT880 ele tem uma apresentação que é mais quente e o T50 ele já está mais ali na temperatura ambiente, caminhando para frio. O DT880 ele tem graves com mais peso ali, com uma quantidade um pouco maior do que o T50RP, que tem graves mais resolutivos, com maior textura e velocidade, com punch mais pronunciado. Os médios do T50RP têm mais foco, uma definição maior, e o DT880 ele está no campo mais suave, mais natural. Porém, os timbres no DT880 eles soam um pouco mais naturais, já o T50 pode soar um pouco duro às vezes, uns timbres um pouco menos naturais. As vozes nos dois têm posicionamentos no palco ali parecidas, porém o DT880 de novo traz elas com um pouco mais de corpo, um pouco mais de naturalidade, e o T50 traz elas com mais textura. O DT880 ele tem maior quantidade de agudos e mais extensão, então ele traz as coisas com mais claridade, porém eu achei a resolução do T50 de novo maior nessa região, com melhor reprodução de detalhes também. Bora então para a conclusão, gente. O DT880 é um fone que eu gostei bastante, ele se deu bem com a maior parte das coisas que eu coloquei para tocar nele. Em particular, jazz, música clássica e gêneros acústicos ficaram sensacionais nele, porque ele tem um palco bem legal, que é bem resolvido, e uma naturalidade muito grande, com uma suavidade que torna tudo sempre agradável. Ele não chega a empolgar em gêneros como metal, rock, música eletrônica, mas ele também não faz feio. Então é possível escutar essas músicas de forma bem agradável, não vai te trazer aquela energia toda, mas de qualquer forma vai ser agradável, não vai ser agressivo hora nenhuma nesses gêneros. E assim, ele é um excelente fone para quem quer ter um all-rounder legal, bem resolvido. Apesar da dificuldade dele de tocar, ele existe também em versão de 32 ohms, que eu nunca tive, eu só tive de 250 e 600. Mas eu acredito que seja bem mais fácil de tocar, com uma fonte mais simples, provavelmente você vai conseguir tirar mais som dele. Mas ele é um fone que é muito robusto, não é muito caro, tem uma sonoridade que é bem legal, e apesar dele ter essas coisas como cabo fixo, né, um design que já está um pouco ultrapassado em alguns aspectos, ele consegue trazer uma sonoridade que é bastante atual, que é bem legal. Então eu acho que nesse preço é um fone super competitivo e é bem interessante para você ter uma certa visão de neutralidade em casa e que se dá bem com diversos gêneros. Então para mim é um dos excelentes fones all-rounder aí na casa dos 200, 300 dólares. Então é isso, galera. Esse foi o review do Bayer DT880 versão Chrome. Quem curtiu, deixa o like. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal e compartilhar. Um abração, até a próxima e valeu!